Bem, tô voltando agora de novo pro canal aqui no YouTube, voltando a postar vídeo, vou voltar a postar vídeo agora, vou tentar postar vídeo diariamente, porque eu acho necessário, principalmente ontem, depois pós-jogo contra o Vasco, que eu tô vendo principalmente já acontecendo na mídia santista aí, mas vamos por partes, tá? Eu escrevi aqui, teoricamente, coloquei os principais assuntos que eu quero entrar e falar com vocês, mas antes de entrar nisso, assim, cara, tava no jogo ontem. Eu não sei explicar porque o sentimento não é mais de raiva. Eu não consegui ficar irritado, mano. Não consegui ficar nervoso, tá ligado? Eu não, eu não consegui querer dar um soco na parede ou algo assim, tipo assim, eu não. É inexplicável o sentimento ontem, assim. E eu acho que é um dos piores sentimentos que tem, porque eu tava quase todos os jogos antes do Santos cair, tava no jogo contra o Fluminense que o Santos quase caiu, já tava quase caindo, tava no jogo da queda. E o sentimento, juro por Deus, o sentimento que eu ontem saí do estádio parecia o sentimento de quando a gente foi rebaixado em 2023. Sentimento igual. Sentimento de tipo assim, cara, sei lá. Chegamos, parece que a gente chegou meio que no fim, assim. Eu não sei explicar, cara. E aí, até mesmo, cara, e aí eu fui saindo do estádio, você vê aquele, um monte de criança, cara, chorando. Criança não entende, cara. Criança foi lá pra ver o Neymar, achando que o Neymar ia jogar demais e tudo mais. E vi um monte de criança sair chorando, assim, tá ligado? Isso é culpa do Neymar, isso é. Cara, assim, conselho que eu dou, tá ligado? E eu não. Quem sou eu pra dar conselho pra alguém? Mas eu fiz comigo mesmo. Eu afastei um pouco minha filha em relação ao Santos. Afastei, mano. Porque. Acho que não tem nada pior do que você ver seu filho ou sua filha triste. Eu tava vendo, inclusive, outras páginas que fazem conteúdo pro Santos também, lá no Instagram e aqui também. Pessoal postando, tipo, o filho desolado no canto, assim, sabe, mano? Então, assim, foi. Enfim, eu não sei explicar de verdade, assim. Eu não sei falando. Eu vi gente falando, pô, ontem a derrota ontem foi pior do que perder pro Corinthians de 7-1. Foi pior do que perder pro Inter de 7-0. Então, assim, eu não sei. Não sei explicar de verdade o que foi pior. Eu não sei se foi pior porque ontem, foi ontem, tá ligado? Mas ontem, eu acho que por estar em loco, por ter sido o mando do Santos, 50 mil torcedores, mais 50 mil, quase 55 mil torcedores, deixando o estádio faltando, sei lá, meia hora, 20 minutos. Eu, eu não sou ninguém, eu não sou sommelier de torcedor. Eu não vou ficar aqui falando que o torcedor tem que fazer ou não. Inclusive, eu entendo o torcedor que foi embora. Eu entendo uma parte da torcida que não quis assistir mais. Por quê? E eu tô falando dos torcedores, tá? Porque esse torcedor, ele não tem. Ele não tem poder de mudar nada dentro do clube. Você entende? Diferente da organizada que, por exemplo, tem livre acesso dentro do clube para poder cobrar o presidente, falar com o presidente, fazer reunião e tudo mais. 99, 90% da torcida do Santos não tem esse direito. E aí. Então, assim, eu entendo o torcedor do Santos, cara. Falar, mano, vou ficar aqui. Amanhã eu não tenho direito lá de sentar na mesma mesa com o Marcelo Teixeira e tentar cobrar ele. Né? Então, quem sou eu aqui para julgar o torcedor de que ele tem que fazer, se ele tem que ficar, se tem que ficar, se ele tem que ir embora? Cada um sabe seu limite, cara. Essa é a verdade, cada um sabe seu limite. A gente fala de limite aí, cada um sabe o seu, cada um tem seu limite aí, é isso mesmo. Fiquei lá até o final, a hora que faltou 5 minutos, e aí começou um vucu-vucu lá. Eu falei, mano, vai dar briga isso aqui. Eu comecei a sair fora, porque assim, eu gosto da confusão, mas tenho filho em casa, né, irmão? Eu preciso ir embora. Assim, colocando a cabeça no lugar de maneira um pouco mais fria, eu fui embora.
E aí, entrando aqui nos temas, né, mano, que eu tava falando, pô, eu falei aqui, eu escrevi até um dos. Cara, é tipo assim, ver criança indo embora, vendo. E assim, você vê que o torcedor não tava mais irritado, o torcedor do Santos não tá mais irritado, mano. O torcedor do Santos tá mais bravo. Os caras não discute, não sai debatendo. Sabe quando você sai do estádio falando, pô, deveria ter colocado o teu cara, deveria ter colocado esse, deveria. O torcedor do Santos ontem não sai, e já faz tempo que não sai assim do estádio. Torcedor do Santos, cara, sai meio que tipo assim, desespero mesmo, de tipo, tristeza, de abatimento, até meio depressivo, assim, sabe? Meio que tipo, pô, não vai mais, cara, não dá mais. Eu tô aqui tentando acreditar numa coisa que. E não é na instituição, não é na história, não é a história que o Santos criou, não é isso que o torcedor tá falando. O torcedor não acredita mais nesse modelo de gestão, nesse modelo de conselho, nesse modelo, tudo que vem acontecendo. É isso que o torcedor já não consegue acreditar mais. Essa é a verdade. Então o torcedor vai embora ontem do estádio e pensa, falou assim, cara, eu não tenho o poder de sentar na mesa com o presidente e fazer reunião. Eu só tenho, a única coisa que eu tenho direito é de protestar nas redes sociais e, além de tudo, o torcedor é julgado por protestar nas redes sociais. É julgado por ser modinha como... Ou você está assistindo a televisão no Premier, como diz o Orlando Rolo, falou, vocês não entendem nada de futebol. Você ainda é julgado porque o único jeito que você tem de maneira de protestar, ou lá na porta do estádio, porque assim, né? Já aconteceu protesto na porta do estádio que não foi da organizada e foi tudo para delegacia, aquela história toda, né? Então já sabe como funciona. Então, se não for organizada, cara, esquece, esquece. Cara, sobre o jogo não tem o que falar. Não tem ninguém, não tem uma análise para ser feita no jogo. Quando você perde de 6, cara, ou para 4 para cima, não tem análise a ser feita. E eu já tô vendo uma movimentação falando que os jogadores entregaram para derrubar o Kleber Xavier. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade. O que a gente sabe também é que, assim, Neymar pediu para substituir algumas peças do time na hora do intervalo que o Kleber Xavier não acatou. E a gente vai. E aí, assim, eu já vou entrar aqui no outro ponto. A gente vai terminar de falar do jogo, eu vou falar de outro ponto aqui. Que ontem eu tava em loco vendo o jogo. O que aconteceu? O Vasco, quando fez o primeiro gol, o Santos teoricamente começou bem, marcando em cima, tal, e tudo mais. Quando o Vasco fez o primeiro gol, acabou. Acabou, porque não tem variação tática, não tem outro esquema, não tem um plano B, plano C, plano D, não tem. Era um estilo de jogo e acabou. Foi assim com o Carille, foi assim agora com o Kleber Xavier e vai ser assim com o Tite, vai trazer o Tite. A gente já vai falar sobre isso. Então ontem foi basicamente um esquema de jogo. Não sabia o que fazer depois que tomou gol. Aí o que acontecia? Aí eu tava lá, eu vi, como vários outros torcedores do Santos, ninguém precisa me contar, não, velho. Eu não preciso ouvir análise de ninguém. O Vasco forçava a bola pelas pontas até o ataque do Santos, o time inteiro não sabe voltar marcando e voltava tudo correndo. E aí o Vasco voltava a bola para a zaga e tocava no meio de campo e ficou nisso daí. Nesse toque-toque aí, velho, toca para um lado, toca para o outro, passou 5 minutos, passou 10 minutos, aí passou 20, aí passou meia hora. E o Santos não fez nada. Nada, 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 nada. Aí depois disso, o que aconteceu? O time começou a se desesperar, acabou o primeiro tempo, eu falei, agora ele vai colocar, vai fazer. Eu até imaginei que ele ia substituir, que nem ele fez contra o Cruzeiro. Eu falei, vai colocar Cabadeira, vai colocar Benjamin Rolaser, vai, enfim. Não! Ele não mexeu no time, ele continuou da mesma forma. Eu postei ontem, e não é falar que eu sou dono da razão, tava aqui no canal, tá aqui no canal. No dia 28 de abril eu postei um vídeo, quem é Kleber Xavier? Esse cara não pode comandar o Santos e deu no que deu. Quando a gente tenta antecipar algumas coisas, cara, tem coisa assim, esse mouse é branco. Ele é branco, não tem o que discutir. Ele é branco e acabou. O Kleber Xavier é esse tipo de discussão. Ele não é técnico e acabou. Não era para ser contratado, velho. E aí, quando eu falei lá sobre o Tite, né? Eu falei isso aqui, ó, já falei.
sobre torcida, criança saindo chorando, enfim, sobre os torcedores do Santos ontem, enfim. Sobre o jogo a gente também aqui já comentou, e aí a gente fala aqui sobre o Tite, cara. O que o pessoal tá falando, eu vi no Ademir, eu vi no Rodolfo, eu vi no Noronha, eu já vi um monte de outros canais, independente, tá? Ah, é porque um de uma vertente, esse outro, mano, você tem que. Eu assisto de tudo. Até os caras que é da emissora do presidente. Não que eu acredite, não acredito. Mas eu assisto para tentar colocar o contraponto, porque aquilo ali, cara, é assim, é fora do normal. Aquilo ali é, enfim. Mas sobre o Tite, cara, assim, o Carille é da escola do Tite. Kleber Xavier, nem da escola é. Era estagiário do Tite. Auxiliar do Tite. E aí agora vocês vão querer trazer o Tite. O filho do Tite que dava os treinamentos, que passava as formações táticas. Eu falo, o Kleber Xavier era um escudo para tudo isso. Ele não vai ser técnico, ele nunca foi técnico. Pergunta se ele vai comandar qualquer outro clube, agora não vai. Ele vai voltar a ser auxiliar, ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes. E aí o Tite que já estava comandando esse time antes, cara. A gente vai mesmo trazer o Tite? Eu não consigo entender. Espero de verdade que isso não seja verdade, porque assim, quem já comandava e dava formação tática antes de tudo já era o Tite de casa. O próprio filho do Tite na entrevista falou que pede conselho pro pai, e não é conselho não, amigão. Sendo muito sincero, não dá mais. E eu posso ser muito sincero, eu não acho que vai trazer Tite. Eu não acho, e não vai trazer São Paulo. O Santos não vai trazer São Paulo. Todos que cravaram aí São Paulo, com todo respeito ao Sormani, eu adoro o Sormani, cara, eu gosto dele demais. Mas ele cravou o Sormani, na minha visão, ele cravou o São Paulo, ele estava errado, e eu falei isso lá. Gosto de todos os vídeos dele, cara, gosto demais do Sormani, mas ele cravou errado. O de Lopes, a mesma coisa. Gosto lá do stand-up do Di Lopes e tudo mais, cara, é assim, mas cravou errado de novo. O mesmo canal, vou ligar aqui um outro sincero, o mesmo canal o mesmo cara lá da Peixão TV que falou que o Gabigol tava certo. Falou um monte de asneira já. Então para, hein, mano. Para. Esse é outro ponto. Então não vai vir Sampaoli. Eu não acredito que venha o Tite. Sabe que eu acho que vai acabar saindo aí como plano C e vai enfiar na goela abaixo do torcedor? O treinador que era do São Paulo, o Zubeldia. Falou, ó, o Vojvoda não quis vir, São Paulo pediu muito caro, o Tite não tá preparado, e aí o que estava disponível no mercado é o Zubeldia. Acho que é isso que vai acontecer. Tá? E na moral, pelo amor de Deus, gente, eu vou pedir aqui encarecidamente, torcedor do Santos. Pô, o pessoal, presta atenção nos canais, mano. Eu não tô aqui pra cagar a regra, mano. Mas presta atenção nos canais. Ontem nem acabou o jogo, os caras já estavam falando de Tite no Santos. E eu vou dar nome aos bois aqui, mano. A própria TNT tava postando. O Ricardinho, que trabalha na TNT, tava postando isso. Dando essa informação. No final da noite, ele já tava no programa do presidente falando exatamente a mesma coisa. Então para. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que não vai vir Tite, não acho que vai vir São Paulo, e eu acho que vão enfiar os meu dia aí, igual abaixo do torcedor, e vai ser isso mesmo. E aí o torcedor falou assim: vambora. E vai começar a criar variação, tá? Olha, o meu dia fazer isso, o meu dia fazer aquilo. E aí, quando eu falo sobre isso, porque assim, ó, ontem nem acabou o jogo, estavam falando já de Tite no Santos. Aí é um movimento de páginas, youtubers, jornalistas do setor. Não são todos. Não são todos youtubers, não são todos influenciadores, não são todos jornalistas, não são todos setoristas. Mas presta atenção quando cria um movimento igual. E são páginas, às vezes, de meme, de engraçadinho, de fazer risadinha, que você acaba nem percebendo que você está compartilhando esse tipo de assunto.
Às vezes é cara que você gosta de escutar. Menina que você gosta de escutar. Esse é um ponto, beleza? Bem, falei que ia ligar o modo sincero, então vamos embora. Beleza? Isso é sobre o treinador. Basicamente, esse é outro ponto. Sobre o Kleber Xavier, cara, assim, com todo respeito, ele é um coitado. Ele é um coitado. Não era para ele ter vindo. Não era para ele ter vindo para o Santos. Ele foi usado como escudo. Como o Caixinha foi usado como escudo. Como Pedro Martins foi usado como escudo. Como outros foi usado como escudo. O grande problema do Santos Futebol Clube nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 anos é o modelo de gestão e de conselho. Passou. Entenda uma coisa. O nosso presidente fazia parte do conselho na gestão do Rueda. Ele não está isento de tudo que o Rueda fez. Olha, ó. Até ligaram aqui chegou a polícia aqui, acho que vieram me prender. Enfim, pelas coisas que eu tô falando. Não adianta. Eu pergunto para você, torcedor do Santos, o que você pode fazer? O que você pode fazer, irmão? Nada. Ainda vão continuar te vendendo a ilusão que você tem que apoiar e comprar camisa, comprar ingresso e tem que ir no estádio. Se você não for no estádio, você é modinha. E aí você fica em casa pensando, cara, é verdade, né? Será que eu sou modinha, velho? Não é, irmão. Você tá esgotado, cara, mentalmente. Você não aguenta mais. Ontem eu fui embora do estádio esgotado, mano, esgotado. Esgotado, assim, ó, mano, no talo, assim, ó, não aguentando mais. Então para, hein, para. Aí outro assunto que eu vou falar aqui, que nem eu tava comentando aqui, sobre torcedor. Ontem eu tava no estádio, eu tentei puxar o grito, xingando e protestando, principalmente protestando, não foi xingando não, principalmente protestando contra o presidente. Não vai, mano, não vai, não adianta. Não vai. Não vai. Não adianta. E aí, assim, aqui, vamos lá, se colocar. Talvez eu, como vão dizer aí, talvez eu tenha proceder para ser organizado e eu nem quero ser. Nem quero ser, mano. Nunca quis ser, eu não sou moleque, mano. Tenho 35 anos, eu nunca quis ser e não tenho vontade de ser. Porque virar as costas não vai adiantar nada. Sentar na mesa de reunião na empresa do presidente não vai adiantar nada. Não vai mudar nada. Sabe por que eu não quero ser? E aí eu vou colocar a minha visão por que eu não quero ser. Eu falo muito na minha página sobre sistema, e eu falo do sistema do país, do sistema trabalhista, do sistema da vida das pessoas, cara. Hoje, muitas pessoas estão próximas de você porque o que você pode entregar, quando você não puder entregar mais, muita gente vai ralar ali, vai ficar os de verdade. E para mim, o que eu quando eu comecei a me entender por gente, irmão, quando eu comecei a ver um movimento de organizado, até achei da hora, porque eu achei que era um movimento ali meio, não é nem populista a palavra certa, mas um movimento de tentar colocar um contraponto, mas não é isso. A partir do momento que o presidente participa de uma sabatina com a jaqueta, com a camisa da organizada e com seus assessores também, não tem contraponto, irmão. Não tem contraponto. Beleza, você vai lá, pergunta tal, tudo mais, mas não tem um contraponto. Na minha visão, se eu tivesse a minha torcida, tá? Vou dar um exemplo, se eu tivesse a minha torcida, o presidente, você quer responder? Demorou. Aqui, a camisa da minha, vamos supor que tem uma organizada maluca no Santos. A camisa da minha organizada você não vai pôr. Não é você, o presidente Marcelo Teixeira, é qualquer presidente. Qualquer outro presidente no futuro e no passado tem que ser fiscalizado a qualquer decisão.
Vai tomar uma decisão, você vai ter que perguntar para nós. E pare de depreciar o torcedor, muitas vezes, que não faz parte da organizada, ou que às vezes não é nem sócio. Sabe por quê? Porque vamos falar a verdade aqui. Até semanas atrás, o Santos estava com 64, 65 mil associados. De um dia para o outro foi para 5, 6 mil de novo. Voltando para 71 mil associados. E vai cair de novo. Esses caras consomem o Santos. Se ele não é sócio, ele tá comprando camisa oficial, ele tá comprando boné oficial, ele tá comprando chinelo oficial, ele tá comprando camisa, bermuda, o que seja. Ele consome e ajuda. Se ele. Que nem o Rolo falou lá, falando, esses torcedores do Premier. O Premier que o Santos adianta a cota. Adianta a cota para pagar transfer ban, para contratar jogador. Então, esses caras também ajudam o Santos. Se ele é sócio, não é sócio, se ele assiste no Premier, se ele assiste no estádio, o que seja, é torcedor independente. Se virou sommelier de torcedor agora. Agora tem um que é mais torcedor do que o outro. Que coisa de mimadinho. Isso aí é coisa, irmão, de mimadinho. Parece o Kiko do Chaves. A bola é minha. Eu sou dono da bola, então eu sou mais jogador do que vocês. O cara que tá postando nas redes sociais, o cara que tá postando onde seja, o símbolo do Santos, a torcida, o jogo, a foto do jogador e comentando, ele tá reverberando a imagem do clube, que isso ajuda a trazer patrocínio pro clube. Então é torcedor igual os torcedores. O pessoal tem mania de falar, o torcedor na rede social, eu tô falando porque eu tenho página também, tá? E porque eu entendo de marketing. Então, o cara que fala assim, esses torcedores de rede social. Ontem, vamos ser muito sinceros, ontem o torcedor, a organizada estava dando entrevista para o influenciador. Quer ser mais sincero ainda? Tem influenciador e influenciadora batendo de frente com o torcedor comum, que não seja organizado, chamando o torcedor comum para colar lá na organizada. Parece que tem uma ameaça, mano. Falando, vem aqui falar na cara aqui. Vem aqui, ó, falar na cara da organizada. Na internet é mole. Para mim, isso aí parece uma ameaça ao torcedor. Então quer dizer o quê? Se o torcedor lá for lá falar, vai acontecer o quê com ele? Você vê a opinião aí também sobre a torcida, demorou? Sobre presidente ultrapassado, gestões. Cara, assim, entenda que não vai entrar um presidente com menos de 40 anos com a cabeça de modernidade. Não vai. Por quê? Hoje, para você ser presidente do Santos, você tem que ter 18 mil anos de conselho, você tem que ter não sei quantos mil anos de sócio, 30 anos de sócio, 40 anos de conselho. E não adianta. Quando você for tentar concorrer a uma eleição como presidente do Santos, você já tem que ter mais de 60 anos para cima. 70 anos, 80 anos. E aí, o mundo já é outro. O cara não tá conectado. Esse cara que, com todo respeito, esse cara que tá com 70, 80, 90 anos, ele pode estar com a cabeça boa para falar sobre determinados assuntos. Só que, mano, a tecnologia, as coisas funcionam muito mais, funciona rápido. Tenho 35 anos, mas eu já tô perdendo pros meninos que têm 18. Porque os caras têm outra cabeça, os moleques têm 15. Que tem outra cabeça, é outra agilidade, irmão. Você entendeu? Então hoje, o Santos, por isso que eu falo para vocês, cara, quanto mais eu me aproximo do Santos, parece que menos eu tô começando menos a gostar de futebol, cara. Porque você começa a descobrir coisa, ver coisa, você fala, mano, não é possível. É isso que eu tô falando pra você. Hoje, para ser presidente do Santos, você não pode ter menos de 50 anos. E o cara que tem menos de 50 anos não tem a mesma agilidade do moleque que tem 18. Ele tem experiência para não cometer erro que o 18 vai cometer. Só que o Santos tá precisando de modernidade, então tem que ter uma fusão. A entrevista que eu fiz com o Giovanni lá na entrega do CT, ele falou sobre isso, ele falou, não adianta. Vocês conhecem a história do clube? A história do clube é mescla jogadores experientes com os jovens. É isso que faz dar certo. E na gestão é a mesma coisa, tem que mesclar com pessoas que são atualizadas, jovem atualizada, blá, 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 rapidão, cara, que tem a cabeça fresca.
Que enquanto o cara lá não tá deixando ele. O cara que é mais velho falou, pô, você vai cometer esse erro. Ele tem que falar, tudo bem, eu vou cometer esse erro, mas eu tenho mais 50 soluções aqui. Eu não posso ficar preso só nesse erro, então. Você entendeu? Tem que existir uma sinergia, uma rotação. Então, sendo muito sincero, eu não acho que vai mudar nada no Santos. Nada. Nada. Nem na próxima eleição. Sabe por quê? Quem que é a chapa adversária contra o Marcelo Teixeira? Inclusive, eu acho que assim, talvez não seja na próxima eleição, mas talvez na outra, o filho dele concorra. A gente vai eleger sabendo que se o filho dele concorrer, ele vai escutar o conselho do pai, eu escuto o conselho do meu pai, por que, que eu não vou, ele não escutaria do pai dele? Você entendeu? Quem que é o concorrente, o contraponto a essa gestão, a transparência, o Santos grande de novo? Quem que é a outra chapa? Enfim, difícil, cara. Então, por isso que eu não vejo mudança, de verdade. O Kleber, Kleber Xavier foi um escudo, Caixinha foi escudo, Pedro Martins foi escudo, Carille foi um escudo. Lá na gestão do Rueda, cara, Odair Helma foi escudo, puta, Ariel Roland foi escudo, puta, Turra foi escudo, e assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Então não acho que vai mudar nada, tá? Sendo muito sincero. Vocês querem. Já falei. Eu até vi em outro canal, cara, eu não vou lembrar. Se vocês querem ver só lance legal, só elogio, vai na Santos TV. Lá, exatamente, lá eles não postam bastidores de derrota. Por que não pôs bastidor de ontem? Não posta bastidor de derrota. Lá não põe lance errando, é só chute no ângulo, fazendo defesaça. Lá é lugar. Lá é lugar para isso. Aqui a gente é o contraponto mesmo. Demorou? Aqui sempre vai ser o contraponto, irmão, porque já tem muita gente concordando. Muita gente concordando. Então não dá pra. Não dá pra. E assim, tem erros que são cometidos que eu não preciso ser do futebol, que nem o Rolo falou. Não preciso ser do futebol pra saber. E eu falei isso no dia 28 de abril, tá aí o vídeo gravado aqui no canal. Sobre o erro que o Santos estava comentando contratando o Kleber Xavier e foi dito e feito. Aí o Santos ganha um jogo, o cara grava vídeo querendo bater de frente com o torcedor. É loucura, né, velho? E aí, outra coisa que a gente precisa falar aqui, para mim, a última pauta aqui, porque eu também nem tenho mais estômago para falar sobre isso. O Alexandre Matos foi para coletiva ontem. Com todo respeito, Alexandre Matos não era nem para estar sentado ali dando coletiva. E assim, vou isentar, tá? Vou isentar. O Alexandre Matos não era para estar ontem na coletiva. Quem era para estar na coletiva ontem era o presidente do clube. Mas sabe por que ele não foi? Porque estava aqui em São Paulo. Tava Jovem Pan, tava Band, tava Globo, tava só emissora que assim, ó, pancada. Se ele falar qualquer coisa errada, reverbera pro mundo inteiro. Mas aí ele vai preferir passar uma semana, duas, e aí dar entrevista lá na Baixada, porque ele, com todo respeito à Baixada, eu amo a Baixada, irmão. Mas não tem a mesma potência. Vamos ser transparentes? Do que uma Energia 97, do que uma Jovem Pan, do que uma Globo, do que uma Band. Você gostando ou não dessas emissoras, tá? Porque tem um monte aí que eu não gosto. Mas o cara falou qualquer coisa ali e vai pro mundo inteiro. E você acha que ele não foi lá porque ele tá preocupado com a imagem dele também? Mas porque ele tá preocupado com os negócios dele também. Porque qualquer coisa que ele fala errado respinga no restante das empresas que ele tem. Isso não é mentira. Isso é verdade. Cadê? Ontem, porque na hora de postar foto, na hora de falar. Cadê o Bozella ontem na coletiva? Por que o Bozella não foi ontem? Por que ele não sentou do lado do Alexandre Matos para falar? Cadê o Rolo, que foi convidado pela gestão para voar lá para Minas, junto com a comissão? Por que ele não estava sentado do lado do Alexandre Matos para falar? Ele não entende tanto de bastidor, de futebol? Por que ele não estava sentado lá do lado para falar? Cadê o filho do presidente?
Ele não é um cara atualizado, como estou falando, com a mente atualizada, enfim, e é um privilégio ter ele dentro do clube? Cadê ele ontem, do lado do Alexandre Matos, da coletiva, para falar? Presidente, o filho do presidente, Rolo, Bozelinha, entre outros, deveriam estar do lado do Alexandre Matos para coletiva. Deveriam estar do lado do Alexandre Matos para falar na coletiva. Agora eles vão se esconder. Deve ser o conselho do. Deve ser o conselho do assessor que cuida da imagem do presidente, né? Cadê o conselho falando alguma coisa? O conselho que bate palma aí, ó, para esse presidente. É por isso que eu não acredito. Vou finalizar aqui o vídeo falando isso. Eu não acredito em mudanças no Santos. Por quê? Ontem, ou antes de ontem, o presidente estava, que eu achava que poderia colocar um contraponto e cobrar, que eu achava que era essa visão, então eu estou errado. Que é organizada. Ele estava com a camiseta da organizada, dentro da organizada, praticamente dando uma entrevista ali, respondendo a pergunta de associados da organizada de uma forma tranquila. Nada aconteceu, porque o cara estava com a camiseta, estava com a blusa, o assessor também. Aí o conselho bate palma para esse presidente, então a gente já sabe que nada vai acontecer e nada vai mudar. E aí tem um monte de. Não são todos, hein? Antes de ficar de chororô. Se responder é porque a carapuça serviu, irmão. Sendo bem sincero. Porque tem algo aí, né? Aí tem influenciador, jornalista, setorista, youtuber, entre outros, que já começa a soltar um monte de cortina de fumaça. Por quê? Porque tá dentro tá ali, ó, do organograma, sabe? Faz parte. Você pediu o organograma do Santos, vem lá, todo mundo. Você entendeu? Então é isso. Eu não pedi o vídeo inteiro, por favor. Tô voltando aqui de novo no YouTube. Curte aí, compartilha aí, comenta aí, que eu vou voltar agora, irmão. É assim. Não é por ontem, não. Antes de ontem, eu já tinha falado que eu ia ligar o modo sincero lá nos stories, lá na minha rede social. E tá na hora de colocar o contraponto de verdade. Porque concordando já tem muita gente. Concordando já tem muita gente. Chamando o torcedor disso, de aquilo, sendo. Porque assim, foi o que eu falei. Influenciador chamando o torcedor para colar lá na quadra, falando isso. Ah, cola aqui, vem cá falar na cara. É mole, né, irmão? Você tem aí 5, 10, 20 mil pessoas aí atrás de você te protegendo. Talvez venham aqui comentar. E é engraçado, né, mano? Vou colocar, como falei. É engraçado. Se eu falar alguma coisa, já veio gente da jovem já me cobrar. Tá falando não sei o quê, tá falando demais, bah. Enquanto tem. Vocês são contra o influenciador? Minha pergunta, é uma pergunta. São contra influenciador, criador de conteúdos, cara que tá no YouTube, cara que tá na rede social. Eu tô lá no jogo também, tô direto na vila, mano. Então não vem falar pra mim que eu assisto do sofá, demorou? Vocês são contra? Ou são contra só alguns? Porque tem influenciador dentro da quadra, eu vi lá, mano. Dentro da quadra, batendo de frente, chamando o torcedor, falando, vem cá na quadra falar. Usando a imagem até própria da organizada aí pra chamar o torcedor. Pra bater de frente com o torcedor do Santos. Então, enfim. Curte aí, compartilha aí, comenta aí, demorou? Tamo junto, mano.